Os números da segurança pública que nós publicamos hoje trazem sim uma queda na média nacional de mortes violentas intencionais de 6,5% entre 2020 e 2021, o que é uma boa notícia, que precisa ser louvado. Só que qual é a grande questão que a gente está destacando nessa edição? Essa queda, muitas vezes, ela está motivada por uma série de fatores que não têm a ver com uma política nacional de segurança pública. Pelo contrário, quando a gente vai detalhar os dados, a gente percebe que o que tem acontecido muitas vezes, ações pontuais dos estados, de alguns estados que respondem pela maior parte da queda, e essa queda não é queda em todos os estados, em todas as regiões. Por exemplo, na região norte, o crescimento é quase 8% no número de mortes. Então, esse é um primeiro ponto. A outra coisa é que o Brasil não pode esconder que 1 a cada 5 mortes do planeta, conhecidas pelo sistema da ONU em 2020, aconteceu aqui. Então, o Brasil responde por 20% de todas as mortes do planeta, é o país que mais mata em termos absolutos, e se a gente comparar com as taxas das populações, nós somos a 8ª nação mais violenta do mundo, com uma característica: nações muito menores, que muitas vezes são comparáveis a um pequeno estado do Brasil, estão na frente, como Jamaica, Honduras e assim por diante. Então, se a gente olhar esse dado macro, o Brasil é responsável por 1/5 de todas as mortes do planeta. A México, Colômbia e outros países grandes também fazem com que a América Latina suba para mais de 30% do total de mortes que acontecem no mundo. Não, nós temos um problema que é brasileiro, mas também é latino-americano. Essas mortes, Renato, só dando uma pausa nisso, que é muito interessante isso que o senhor está falando, essas mortes estão incluídas todas as mortes, mortes por arma de fogo, várias mortes inclusive provocadas por policiais também estão nessas mortes? Todos os assassinatos estão incluídos, os homicídios estão incluídos. Isso é uma questão muito importante. Pode, João, diga. Dentro desse ponto, justamente que levantou aí, que incluíram também as mortes causadas por policiais. Eu queria perguntar o seguinte: muitas vezes o policial tem que usar a violência no seu trabalho e usa da violência contra um criminoso armado e de forma legítima. Outras vezes não, outras vezes comete um assassinato, uma execução realmente fora da lei. Eu quero saber, esses dois tipos de ação policial que resultam em morte estão contabilizados ou não? Ou procuraram contabilizar apenas quando o policial age fora da lei? O Fórum soma, porque em termos de legislação penal, mesmo quando a polícia comete uma morte legítima, é um homicídio, não muda o tipo penal. O que existe é excludente de licitude. Então, na prática, você tem um homicídio. Uma pessoa tirou a vida de outra intencionalmente no exercício da sua função. Mas isso não deixa de ser um ato violento, de uso letal da força. Então, a discussão aqui que a gente quer trazer o Brasil é um país violento, porque mesmo que a polícia teve que legitimamente usar a força, isso significa que precisou cometer uma violência para poder, eventualmente, impedir outra. Mas, juridicamente, as mortes decorrentes de intervenção policial não afastam o tipo penal, afastam a excludente, ou seja, a ilicitude, ou seja, exclui a ilicitude. E é por isso que é muito relevante. E nesse ponto, se a gente for olhar, a gente percebe o quão grave é o cenário. Depois eu volto para os outros dados, mas aqui a gente pegar em 10 anos, nós tivemos 47.171 mortes, se a gente pegar de 2013 a 2021, cometidas pelas polícias. 47.171 mortes cometidas pelas polícias. Todos os critérios internacionais de uso da força mostram que esse é um cenário de uso excessivo da força. Quando a gente conversa com as polícias, elas dividem essas mortes em 3 grupos. Um grupo que é claramente o abuso, como você mesmo destacou, é um ato criminoso, uma execução. Um outro grupo que é claramente um ato legítimo, que fica muito explícito, ninguém tem dúvida, mas a grande maioria das mortes estão no meio. E esse do meio, segundo os próprios policiais, significa o quê? Que juridicamente, na justiça, provavelmente eles serão inocentados e considerados um ato legítimo.
mas que não necessariamente o resultado poderia ser só esse. A morte poderia ter sido evitada se tivesse tecnologia, se a instituição não tivesse, por exemplo, optado por fazer uma operação num determinado momento do horário e esperado outro momento, se você tivesse, em vez de só arma de fogo, você tivesse arma de choque e outros procedimentos, enfim. Os próprios policiais entendem que a maior parte das mortes são as mortes que são legítimas a princípio, mas são evitáveis. E é por isso que é a discussão, que polícia a gente quer. Porque mesmo que ela seja legítima porque a polícia reagiu, mas ela poderia ter agido de outra forma. Agora, se a instituição, por exemplo, só dá uma arma na mão do policial e não treina ele para agir de outra forma, ele vai atirar. Então, é uma discussão, a tua pergunta é boa porque ela vai mostrar que existe um padrão que não tem a ver com a conduta individual do policial, mas como que a instituição treina, capacita e coloca o policial na ponta. Renato, bem, boa tarde. Oi? Vai lá, Sakamoto, perdão. Imagina. Renato, boa tarde, Sakamoto aqui. Com relação aos dados da Amazônia, né, vocês têm repisado que há uma mistura da omissão do Estado da garantia de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, a expansão do crime organizado na região. A gente viu agora com a morte, com a execução do Dom Phillips e do Bruno Araújo, né, a conexão entre a pesca ilegal ocorrida em territórios indígenas com a possibilidade da conexão disso com o narcotráfico, a pesca, a utilização desses peixes, tartarugas, para lavagem de dinheiro do tráfico, né? O crime organizado na Amazônia, ele está ajudando a organizar os demais crimes, ou seja, os demais crimes que existem na Amazônia hoje estão confluindo e sendo coordenados indiretamente pelo crime organizado. Como é que está acontecendo essa dinâmica, essa expansão? Da mesma forma como acontece nas periferias das grandes cidades, e eu acho que a gente sempre conhece com muita força são as periferias, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro, onde tanto as facções de base prisional como as milícias vão tomando conta e administrando a vida social, a economia ilegal, a economia do crime naquele território, é o que está acontecendo na Amazônia, né? Se você for ver as cidades com mais de 100 mortes para cada 100 mil habitantes, 13 estão na Amazônia e 11 delas são áreas rurais, são cidades rurais, de acordo com a classificação do IBGE. São cidades pequenas, em geral. E quase todas estão ou fazem parte ou do lado de terras indígenas, ou duas delas na área de fronteira, que poderia ser isso. Eu tenho associado, Sakamoto, a imagem de que o crime organizado funciona como uma espécie de síndico desse condomínio de ilegalidades, condomínio do crime, que movimenta uma economia do crime, que tem a ver, ou seja, não necessariamente o garimpo pertence ao PCC, ao Comando Vermelho, mas é o Comando Vermelho e o PCC que vão administrar o garimpo ilegal, vão dizer quem pode entrar, quem pode ficar, o que precisa fazer, que vai decidir se o pescador ilegal vai poder fornecer peixe para eles ou não, ou seja, você vai administrando a vida, porque, para usar uma linguagem militar, o crime organizado vai assumindo essa função de síndico e vai administrando a infraestrutura crítica da economia do crime, que vai, na verdade, dando o tom da região. Ou seja, hoje, em nome de projetos políticos, você vai aceitando que o crescimento econômico, a circulação de dinheiro derivada da atividade ilícita seja vista com certa, não, mas olha, isso está gerando emprego, isso está gerando renda. Mas vai escondendo na prática um processo cruel de, primeiro, perda da soberania, algo tão caro aos militares, mas também perda de cidadania, porque as pessoas ficam reféns do medo, da insegurança, da violência, e, na prática, o Brasil não tem controle sobre os seus territórios na região da Amazônia.